Então, continuando aqui, ó. Então, seguindo aqui, significa que eu tenho que colocar, antes de eu colocar a dobutamina, eu tenho que saber o que eu quero, tá? Qual é o seu objetivo? É otimizar a perfusão. Então, o que é que você vai seriar? A perfusão. Qual é o meu objetivo? É seriar a perfusão, a via lactada tem enchimento capilar. Você tem que seriar isso para ver se aconteceu. Qual é o meu objetivo? O paciente está oligúrico, eu acho que ele vai melhorar a diurese. Eu tenho que olhar a diurese, tá? Eu tenho que ver, meu objetivo é sair na hora, sei lá, alguma coisa você está indicando por alguma coisa, tá? Por algum motivo, principalmente pelo débito cardíaco e pela perfusão tecidual. Então você tem que seriar isso aí. Então o paciente melhorou a perfusão, melhorou o índice cardíaco, melhorou a diurese. Então ela teve efeito, eu vou manter a dobutamina porque realmente eu fiz o negócio e ele melhorou muito. Tá? A gente teve um paciente ali, lá na sala vermelha, a gente viu semana passada, né, aquele paciente lá que a gente estava suspeitando de TEP e tudo. Então isso foi a paciente, ele estava num choque cardiogênico, a gente colocou dobutamina, o paciente começou a urinar absurdamente, assim, muito. E a nora saiu, o paciente melhorou completamente, ficou muito bem. Então, ou seja, ali a gente indicou certo, colocou, e a gente olhou depois o resultado. E o paciente, é diferente no paciente, você bota e você não sabe se o que a dobutamina está fazendo ali. Você não tem parâmetro, tá? Então você tem que registrar parâmetro no prontuário, tem que passar em plantão parâmetro. Se você está numa emergência, você colocou dobutamina no paciente, tem que escrever. O paciente estava assim quando eu coloquei, tá? Eu passo pro colega. Colega, meu paciente estava desse jeito aqui, ó. Tava com lactato assim, perfusão assim, diurese assim. Vamos ver se vai tolerar. No outro plantão, o seu colega tem que registrar. Tava assim, passou a ficar assim agora. Desse outro modo aqui. O lactato lavou, perfusão melhorou, diurese aconteceu, tá? Então, beleza. Aconteceu um antes e um depois. Certo? Tem que ter isso, senão a medicina vira uma loucura, tá? O que é que geralmente faz? Ninguém sabe por que a pessoa colocou. Tá lá a dobutamina lá pendurada, não tem no prontuário. Tá prescrita só, tá? Não tá evoluída. Você tem que registrar isso aí, porque precisa saber depois se ela vai tirar ou se vai deixar. Se a dobutamina não está fazendo diferença nenhuma no paciente, é melhor você tirar. Se ela não fez nada, não fez efeito nenhum, repense se é o caso de deixar mesmo. Às vezes é bom tirar, tá? Então tem que ter essas etapas aí. Pelo menos isso é como eu arrumo na minha cabeça para eu colocar a dobutamina e deixar no paciente, tá? Tá bom. Então, além disso, a dobutamina ela tem um antagonismo competitivo com o beta-bloqueador, então não tem nenhuma lógica se deixar dobuta e beta-bloqueador, tá? Porque elas são antagônicas, tem antagonismo competitivo, e ela faz um efeito chamado taquifilaxia após 48 horas. O que é taquifilaxia? Quer dizer que a pessoa passa a desenvolver resistência. Se você deixar mais de 2 dias no paciente com dobuta, no terceiro dia ela passa a funcionar menos e passa a funcionar cada vez menos, tá? Beleza. Esse é o guideline que eu falei para vocês que eu usei para a maior parte das coisas ali, algumas coisas eu tirei dele, tá? Esse guideline ele traz uma tabela que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, que tem diversos tipos de apresentações de choque cardiogênico. Olha só, vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tipos de apresentações de choque cardiogênico. Significa que cada apresentação dessa tem uma terapia diferente. E às vezes a terapia é contraditória, antagônica. Então tem paciente que você vai fazer volume, tem paciente que não. Tem paciente que você vai botar inotrópico, tem paciente que você não pode botar inotrópico, tá? Então vamos falar de cada um deles aqui rapidamente. Então o paciente que está com perfil frio e úmido, que é o paciente clássico, tá? A gente vai colocar nora, odobuta e inotrópico a depender. Então esse paciente aqui ele tem baixo índice cardíaco, tá? Tem baixa débito cardíaco e tem alta resistência vascular sistêmica. Então eu vou ter que estabilizar a hemodinâmica do paciente, tá? Com nora ou dopa. Aí ele escolhe aqui, ó, nora se você tiver frequência cardíaca elevada ou arritmia. A dopa se tiver bradicárdio, tá? Mas ela faz mais arritmia. Você pode escolher uma ou outra. Se bem que a nora também ajuda a melhorar a bradicardia, tá? Mas aí ele pede para você escolher assim. E aí você vai considerar a adição de um inotrópico quando você estabilizar o paciente. Certo? Você não precisa entrar de cara com o inotrópico, você primeiro tem que estabilizar a pressão, depois você entra com o inotrópico. Na prática, a gente bota o inotrópico junto com a nora. Porque o inotrópico, ele tem, como vocês viram, a gente falou agora, ele tem respostas imprevisíveis. Você bota o inotrópico, você não sabe o que vai acontecer. O paciente pode ficar hipotenso, pode piorar, tá? Tem que ficar do lado para ver. E a nora ajuda nessa condição. Agora, é aquele paciente ali que tem outro perfil aqui, ó. Ele é euvolêmico, tá? Ele não é úmido, é um paciente euvolêmico e frio. Você pode fazer baixos bolos de fluidos aqui, ó. Você pode fazer pequenos bolos de fluido nesse paciente. Se você, pelo seu exame, pelos seus dados, você viu que ele está hipovolêmico. E a mesma coisa, nora, dopamina e vai associar inotrópico também, tá? Isso aqui é igual que está em cima aqui. Sendo que nesse paciente,
A pressão diastólica final do ventrículo esquerdo ela pode ser baixa. Pressão diastólica final do ventrículo esquerdo é a mesma coisa que falar de pré-carga, tá? Então a pré-carga desse paciente pode ser que seja baixa. Por isso esse paciente pode ser que ele tolere fluido de bolos, tá? Ou seja, se você descobrir que seu paciente está hipovolêmico ou euvolêmico ou está trabalhando com baixa pressão diastólica final, você pode dar volume para ele, certo? Esse, por exemplo, é um paciente que tem um infarto de ventrículo direito, por exemplo. Tá? Ele pode se apresentar nessa condição aqui. Agora, o paciente que tem um choque cardiogênico, mas ele também está vasodilatado, porque ele também tem um choque distributivo associado. Esse paciente aqui ele é mais difícil, tá? Então ele indica aqui, ó, ele tira o pé fora aqui, não, não indica que você faça nada e manda você fazer terapia guiada pela hemodinâmica, ou seja, passa o Swan-Ganz no seu paciente, veja o que está acontecendo aí e vá pelo Swan-Ganz, tá? Agora, choque de ventrículo direito, que é o do choque cardiogênico por infarto de ventrículo direito. Você vai fazer a mesma coisa, inotrópico, nora, udopa e bolas de fluido também, tá? Mesma coisa. Então, nesse paciente, você tem que manter a pré-carga. Você pode baixar um pouco a pós-carga, se você conseguir, e você vai ter que tatear a bradicardia, taquicardia e a sincronia atrioventricular, tá? Na verdade, esse paciente você vai ter que tatear pelos dados que você tem ali, para você manter pré-carga e pós-carga em um balanço. E você vai associar inotrópico se você tiver uma estabilização hemodinâmica inicial. Perceba que ele nunca coloca inotrópico num paciente que está instável hemodinamicamente, que está mal, entendeu? O paciente chegou, está muito instável, é melhor você colocar primeiro a nora, tá? Depois você estabiliza um pouco ali, aí você pensa em dobuta, certo? Você vê que ele não pega e enfia dobuta no paciente que está instável hemodinamicamente, não é para fazer isso, tá? Todos os pacientes ele coloca aqui, ó, primeiro estabilize o paciente, depois você considera o inotrópico se ele já tiver um pouco mais na sua mão ali, certo? Um choque normotenso, né, é o único que ele já pede para você botar inotrópico de cara. Então, o seu paciente está normotenso e ele faz um choque normotenso, tá? Por um infarto, por exemplo, ou alguma condição que faz um choque normotenso. Isso é mais difícil da gente ver. Você pode associar inotrópico direto, se a pressão tiver maior do que 90. Beleza. Agora, aí começa a complicar um pouco quando começa a entrar válvula na história. Tá? Se o paciente tem uma estenose aórtica, lembra aí onde é que fica a aorta aqui, ó, a válvula aórtica. Aqui está o ventrículo esquerdo. A válvula aórtica é essa válvula que divide aqui a circulação sistêmica arterial, né, do ventrículo esquerdo. Então o coração ejeta o sangue do ventrículo esquerdo para a aorta e a circulação sistêmica. Se eu tenho uma estenose aórtica, significa que meu coração está trabalhando com uma força muito grande para poder ejetar sangue, tá? Por um buraco que não passa mais do que aquilo. Então não adianta aumentar a força de contração cardíaca, concorda? Não adianta aumentar a força de contração. O que eu tenho que fazer aqui? Esse paciente ele é dependente de pós-carga. Ou seja, se eu conseguir diminuir a pós-carga do paciente, eu consigo melhorar um pouco a condição. Esse paciente eu posso vasodilatar ele um pouco, tá? E controlar a frequência. Inotropismo pode não melhorar a hemodinâmica do paciente se eu tenho a força de contração do ventrículo esquerdo normal. Ou seja, não coloque inotrópico para esse paciente com estenose aórtica grave. Não tem sentido, tá? Ele é dependente de pós-carga, eu tenho que controlar a pós-carga dele, certo? Ou seja, controlar a frequência para eu ter uma boa diástole para chegar sangue adequadamente e vasodilatar ele um pouco. Esse paciente eu tenho que trabalhar ele um pouquinho mais hipotenso, tá? Agora, se eu tiver uma regurgitação aórtica, voltando aqui, o que é a insuficiência aórtica? Aqui já é o contrário, tá? Eu tenho uma válvula aqui que divide o ventrículo esquerdo da circulação sistêmica e toda vez que meu ventrículo ejeta, o sangue volta para o ventrículo de novo. A outra era diferente, eu ejeto por um buraco menor do que ele deveria ser, que ele não abre. A outra condição que eu estou falando aqui agora é eu ejeto por um buraco e ele não fecha, o sangue volta para o ventrículo esquerdo, tá? Ou seja, o ventrículo esquerdo está precisando trabalhar com o sangue que ele está ejetando e ainda o sangue que volta da circulação sistêmica, certo? Então, esse paciente de regurgitação aórtica, eu tenho que manter se eu mantiver uma frequência cardíaca elevada, eu dificulto a diástole dele. O que é que eu tenho que fazer nesse paciente aqui com regurgitação aórtica? Eu tenho que reduzir a frequência dele. Quanto menor a frequência, menor para esse paciente. Tá? Com a frequência mais baixa, eu consigo uma função diastólica melhor. Tá? E eu posso associar a dopamina, eu tenho que fazer, atuar na causa também. Tá? Mas esse paciente aqui também ele não vai precisar de inotrópico, a depender. Ele não pede para colocar.
Estenose mitral. Estenose mitral já é uma outra coisa. Estenose mitral, onde é que está a mitral aqui? Ó? A mitral está entre o átrio e o ventrículo. Tá? Se eu tenho estenose mitral entre átrio e ventrículo, significa que não chega sangue adequadamente para o ventrículo. Se eu tenho estenose mitral, o átrio direito ele ejeta sangue para o ventrículo e chega pouco sangue no ventrículo. Meu ventrículo ele trabalha com pressão de enchimento baixa, porque eu tenho pouca pré-carga para ele, né? Porque está chegando pouca. O que eu preciso para esse ventrículo aí? De tempo para ele encher direito. Se eu tenho estenose mitral grave, o ventrículo dele precisa de mais tempo para ele fazer uma diástole mais adequada. O que eu preciso fazer com esse paciente? Baixar a frequência dele, tá? É isso que eu preciso fazer, baixar um pouco a frequência. Então, ele é dependente de pré-carga. Esse paciente aqui de estenose mitral, ele é dependente de pré-carga e ele é dependente de frequência cardíaca baixa. Se eu baixar a frequência cardíaca e eu aumentar a pré-carga, eu consigo o coração trabalhar melhor. Certo? Assim que eu tenho que agir. Então, baixa a frequência do paciente, diminuo a frequência porque eu melhoro a diástole, dou mais tempo para o ventrículo encher com pouco sangue que está chegando e eu posso dar um pouquinho de volume para ele também, a depender. Tá? E se eu tenho uma regurgitação mitral, ele também é dependente de pós-carga. Então, esse paciente aqui, ele indica que a gente coloque um balão intraórtico, aí já começa a complicar aqui um pouco a situação. Tá? Aqui já começa a não ser muito a nossa condição aqui. Se o paciente tiver um choque cardiogênico com a regurgitação mitral, qualquer uma dessas aqui é melhor para ele ir para um centro de referência, tá? Para ele fazer a terapia adequada. Mas só para vocês entenderem que nem tudo é dobutamina, entendeu? Isso aqui eu estou mostrando para vocês verem que nem tudo é dobuta. Dobuta não vai ajudar quase nada nisso aqui, tá? Aqui, nesses casos aqui, eu preciso entender a hemodinâmica dele. Preciso entender como é que funciona sístole, diástole, pós e pré-carga, para você conseguir melhorar um pouco a condição dele atuando num desses componentes aqui. Mais três condições aqui, que aqui é fácil de entender. Ó. Bradicardia. Se meu paciente tem bradicardia, eu tenho que aumentar a frequência. E pronto, tenho que botar um marca-passo, ou então eu boto adrenalina ou dopamina nele. Tá? Eu aumento a frequência. Se o meu paciente tem um tamponamento pericárdico, eu tenho que fazer uma pericardiocentese. Eu vou mostrar agora um vídeo de tamponamento pericárdico. E a última condição que eu queria mostrar para vocês é essa aqui. Ó. Isso aqui chama de obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo. Tá? O que é isso aqui? Ó? Deixa eu mostrar uma foto. Aqui é o átrio esquerdo, aqui é o ventrículo esquerdo, tá? Cadê? Peraí. Aqui, ó, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. E aqui é a via de saída do ventrículo esquerdo. Tá vendo? Aqui é a aorta, certo? Então, o sangue entra pelo átrio aqui, para o ventrículo ejeta o sangue aqui para a aorta, tá? O folheto da mitral, ele tem dois folhetos aqui, ó, um folheto anterior e um folheto lateral. Esse folheto aqui, medial ou anterior, se ele fechar a via de saída, na hora que o ventrículo esquerdo ejeta, ele faz essa condição aqui, ó, fechamento da via de saída do ventrículo esquerdo. Tá vendo? O nome disso aqui é LVOT, ou levoto, que é obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo pelo folheto anterior da válvula mitral. Isso é uma condição que você reconhece no eco, você consegue olhar ela no eco. E essa condição aqui, ela faz um choque cardiogênio. E aí que está o problema, ela piora muito com a dobutamina. Isso aqui piora demais com a dobutamina, tá? Então, se você botou dobutamina para o paciente com choque e você piorou demais a hemodinâmica dele, pense se ele não está fazendo isso aqui. Obstrução da via de saída do ventrículo esquerdo pelo folheto anterior da válvula mitral. Certo? Se eu tenho isso aqui, o que eu tenho que fazer? Evitar inotrópico, evitar vasodilatador, e eu tenho que, na verdade, talvez até dar beta-bloqueador para o paciente, tá? Porque o coração está precisando bater um pouquinho mais fraco, mas com menos frequência, tá? Para dar tempo dele encher direito e melhorar os gradientes dinâmicos, tá? O que é o gradiente dinâmico? Eu tenho um gradiente muito grande, eu tenho um gradiente aqui muito grande de pré e pós-carga, nessa condição aqui. Eu preciso diminuir esse gradiente de pré e pós-carga, então eu tenho que corrigir o que está acontecendo aqui. Às vezes é baixa pré-carga, às vezes é alta pós-carga. Tá? E eu tenho até que reduzir o inotropismo desse paciente. Esse paciente, o coração dele está batendo tão forte e tão rápido que ele está fechando a via pelo folheto anterior aqui, a via de saída do ventrículo esquerdo. Tá? Então, nesse paciente, eu tenho até que reduzir o enotropismo dele, então não tem lógica eu botar inotrópico. Certo? O folheto é patológico ou é por a questão da dinâmica do coração? Tem relação com a dinâmica do coração do paciente, mas ela, nesse contexto aqui, ela é patológica, sim. Se o paciente está em choque, ela é patológica. Tá? Isso aqui é patológico e piora muito com inotrópico. Entendeu? Certo? Com o tempo aí, vocês vão pegando o eco, vão colocando. Isso aqui não é difícil de reconhecer, não. Tá? Não é difícil de reconhecer, não. Essa janela que ele está fazendo aqui é uma janela para externar eixo longo. Se vocês quiserem aprender a fazer essa janela e olhar isso aqui, a gente deixou a aula lá no canal do YouTube. Certo? Procura lá uma aula chamada
uma avaliação global da função cardíaca. E o último vídeo que eu queria mostrar, esse aqui é um paciente que a gente pegou ali na sala de emergência, tá? Esse aqui foi um paciente nosso, esse aqui foi a gente, aqui sou eu, ó. Essa pessoa aqui sou eu, vocês estão vendo ali, ó. Aqui é Bruno, aqui é o doutor. Eu não vou falar o nome só para preservar a privacidade dele aí, tá? Mas aqui é um médico que estava com a gente. Então, esse é o paciente que a gente viu aqui, ó. Observe nesse vídeo aqui é o seguinte, ó. Esse aqui é o ventrículo esquerdo. Esse aqui é o ventrículo direito. Aqui é o átrio esquerdo. E esse aqui grandão é a via de saída do ventrículo esquerdo. Tá? Que esse paciente tinha uma baita de uma aneurisma de aorta proximal e ele rompeu a aorta proximal para dentro do pericárdio. Tá? Por isso que está tão grande aqui. E isso aqui, ó, essa camada preta aqui é derrame pericárdico. Isso aqui é derrame pericárdico. Isso aqui, tá vendo? Aqui é um folheto do pericárdio, esse branco aqui é outro folheto do pericárdio. Tá? E entre os dois ele tinha um baita volume de líquido aí que estava fazendo um tamponamento pericárdico. Certo? E esse paciente foi drenado e ele melhorava muito. Ele fez o procedimento, drenava, tirava, ele drenou por, passou um central mesmo, ele passou um acesso central dentro um catéter duplo lumen, tá? Dentro aí do pericárdio, e aí ia tirando pequenos volumes de sangue, que o paciente ia melhorando muito do choque, tá? Só para ilustrar para vocês como é que vê aí um tamponamento cardíaco, certo? Então, beleza. Ficou em duas partes aqui, vou colocar lá